Bom, boa noite. Vamos dar prosseguimento então na matéria aqui de resistência 1, tá? Tentando relembrar um pouco exatamente onde a gente parou. Tá? Então o que está sendo visto era o caso de carregamento puramente axial, tá? Com materiais homogêneos e isotrópicos. Em essência, isso aqui ainda não mudou, não vai mudar de situação tão cedo. Né? Quer dizer, a, a primeira parte da disciplina de resistência dos materiais 1, ela vai tratar de carregamentos puramente axiais. E aí na segunda parte, no segundo bimestre, a gente passa a ver então tensão normal em problemas de flexão, em carregamentos onde eu tenho flexão. Né? Quer dizer, eu tenho deformações associadas a um momento fletor. Tá? Então, por hora, o que a gente está vendo é carregamento que é puramente axial, né? E o efeito desse carregamento sobre alguns elementos. Né? Então, a gente viu que quando uma barra, né, se considerar uma barra retangular ou quadrada, seja lá o que for, desde que ela seja prismática e tenha uma distribuição homogênea de material, quer dizer, ela é homogênea, ela é prismática e isotrópica, quer dizer, as propriedades são constantes para qualquer uma das direções, eu consigo então determinar alguns comportamentos. Tá? Então, se a gente carregar uma barra na tração, ela vai se associar a ela, e a gente já calculou isso aí, uma deformação. Tá? Então, aplico lá 50 kN de força, ela tem uma dada seção, a seção transversal, ela tem uma deformação lá de meio milímetro, talvez um décimo de milímetro, alguma coisa assim. Né? Tudo vai depender do material e, obviamente, da seção transversal. Só que associado àquela condição onde eu tinha o meu carregamento axial e eu tinha uma deformação axial, na realidade o que acaba acontecendo é que eu tenho uma deformação também em outras direções. Né? Ou seja, quando eu carrego uma barra, considere que eu tenho uma barra ali que está engastada e aí ela é submetida a um carregamento, uma força F ali, uma carga P, né, que está tracionando ela. O que vai acabar acontecendo? A esse carregamento, né, você vai ter então associada, obviamente, como a gente já calculou, então, como eu falei, um aumento, né, no meu comprimento. Né? E o aumento desse comprimento está associado a uma redução nas outras dimensões. Né? Isso até um pouco, de vez até pode tentar pensar em termos de volume, né? Não é a forma ideal, porque também o comportamento pode variar um pouco às vezes, mas eu vou acabar tendo que ter uma redução nas outras dimensões. Né? Ou seja, se eu aumentar 1 milímetro no meu comprimento, eu vou ter alguma redução ali. Claro que não é uma coisa tirar um, põe outro aqui, mas eu vou ter ali, sei lá, dependendo da minha seção, do material, eu vou ter lá um décimo de milímetro de variação na largura e na espessura também. Tá? Então, todo material ele tem uma propriedade que é o chamado coeficiente de Poisson. Ele é característico do material. Então, cada material tem ali um valor específico para esse coeficiente. Tá? E esse coeficiente ele nos dá a relação entre a deformação específica lateral ou transversal e a deformação específica axial ou longitudinal. Né? Então, o que eu preciso fazer é, a partir do meu carregamento axial, determinar minhas deformações específicas axiais. Né? Se eu tiver o coeficiente de Poisson, eu determino a deformação específica lateral. Né? E vice-versa, se eu tiver deformação específica lateral, com o coeficiente de Poisson, eu consigo achar minha deformação específica longitudinal. Tá? Claro que tudo isso aqui que a gente está falando continua valendo o fato de que a gente está assumindo que o material é isotrópico, homogêneo e está sendo carregado é um carregamento ainda dentro do meu regime elástico. Né? Quer dizer, é um problema onde eu tenho que a lei de Hooke é válida. Né? Ou seja, eu tenho um comportamento proporcional ali entre tensão e deformação. Tá? Então, se a gente pegar e aplicar a lei de Hooke, né, a
a gente consegue então determinar a deformação específica, né, desse material, de um dado material. Quer dizer, se eu tenho uma tensão que está sendo aplicada, uma tensão que eu conheço, um módulo de elasticidade que eu também conheço, eu consigo determinar a minha deformação específica. E obviamente dá para trabalhar com essas variáveis. Na hora você tem uma informação, hora tem outra, então com A, B você acha C, com B, C você acha A e por aí vai. Então, a deformação específica, se ela for calculada, né, e eu tiver o coeficiente de Poisson, eu acho uma outra deformação específica. Tá? Eu consigo então trabalhar dessa maneira. Okay? A gente pode ser tentado a considerar que, como eu não tenho cargas agindo nas outras direções, quer dizer, para esse caso aqui da figura, onde eu tenho uma carga P que está agindo ao longo do meu eixo longitudinal X, né, eu posso ser levado à falsa impressão de que as tensões nas outras direções elas são nulas, né, e não é o que acontece, tá certo? Então a gente consegue levantar esses valores, inclusive a partir do coeficiente de Poisson, tá certo? Detalhe que vocês podem observar que nosso coeficiente de Poisson, né, representado pela letra grega Ni, ele é menos a deformação específica lateral dividido pela deformação específica longitudinal. Tá? Isso significa o quê? Que nesse regime elástico, a hora que eu carregar, um aumento no comprimento na direção X está associado a uma redução num outro comprimento, né, no caso espessura ou a largura, na direção Y ou Z. Tá certo? Então eu consigo relacionar através desse coeficiente. Tá? Se o material for homogêneo e isotrópico, a deformação específica nas outras duas direções é igual. Okay? Então, quer dizer, se eu tenho uma deformação específica longitudinal, com o coeficiente de Poisson, eu acho minha deformação específica transversal. Então, se eu estou carregando na direção X, né, eu consigo determinar a direção, qualquer uma dessas duas direções, a deformação específica. E uma vez que eu determinar a deformação específica em uma direção, eu acho na outra. Tá? Porque a deformação específica vai acabar sendo igual nas outras duas direções. Okay? Então, para uma direção, eu vou considerar a lei de Hooke, e aí para as outras duas, eu vou ter que aplicar meu coeficiente de Poisson, só reorganizando um pouco esse negócio, mas ainda assim eu consigo determinar. Tá? E aí, a partir da deformação específica, eu consigo então achar as tensões. Okay? Vamos para um exemplo aí. Bom, então olha só. O nosso exemplo aqui, a gente tem uma barra de meio metro de comprimento, tá, submetida a uma força, né, um carregamento axial de 12 kN. E aí, quando essa carga de 12 kN é aplicada, observa-se um aumento de 300 microns, né, 300 microns na direção da força, quer dizer, 300 microns na direção do meu carregamento longitudinal, na minha direção longitudinal, e esse aumento na direção longitudinal está associado a uma redução no diâmetro, né, que no caso seria uma dimensão, né, transversal, ou seja, direção Z ou direção Y, né, no caso. Tá? Só relembrando aqui, né, 1 micron, né, é 10 a menos 6, né, metros ou milímetro. No caso aqui, como a gente está pegando em metro, né, seria 10 a menos 6 metros. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Tá? Notem que tem um sinal negativo aqui porque eu tenho uma redução. Então, quando aqui eu tenho um aumento de 300, na direção transversal eu vou ter uma redução ali então de 2,4. Tá? Então a primeira coisa que a gente consegue calcular aqui nesse problema, né, é a nossa tensão normal média. Né? Então a nossa tensão normal média. Tá?
E essa tensão normal média, né, vai ser a força que foi aplicada na direção longitudinal, quer dizer, a nossa carga, dividido pela área da seção transversal. Ou seja, a gente tem ali 12 kN, então 12 10 a terceira, porque eu sempre tenho que entrar com ela em newtons, e a minha área, né, que vai ser, então, como é uma área de uma seção circular, π vezes o nosso diâmetro, que no caso é 16 milímetros, ao quadrado, dividido por 4. Né? Então, essa operação aqui, ela vai nos dar a tensão normal média de 59,7. Como eu estou fazendo Newton por metro quadrado, essa operação aqui sai em Pascal, que nada mais é do que 59,7 MPa. Tá? Então essa é a nossa tensão normal média. Tá? Bom, outra coisa que a gente consegue calcular aqui com os dados que foram fornecidos no problema é a nossa deformação longitudinal que no caso aqui é na direção do eixo X, né? Então vai ser X, e também a deformação específica transversal, né? Então deformação específica longitudinal e transversal, né? Então nossa longitudinal em X, a transversal vai ser no Z e no Y, né? No caso foi dado a variação no diâmetro, então vai ser essa deformação específica na direção Y. Tá? Ok? Então vamos fazer o cálculo disso aí. Então, para minha direção específica, minha variação específica, minha deformação específica longitudinal, eu vou ter que pegar a variação no comprimento, que é o eixo X, dividido pelo comprimento inicial, né? Ou seja, né, a gente tem ali 300 microns, né, dividido pelo comprimento inicial. No caso aqui, vamos deixar em metro, né, porque isso aqui está em metros, né? Então 10 a menos 6 metro por metro, né? Isso aqui nos dá a deformação específica longitudinal para esse problema, que vai ser 600 vezes 10 a menos 6 metros por metro. Lembra que isso aqui ele é adimensional, né? Mas a gente coloca de qualquer maneira para ter essa noção da unidade que está sendo trabalhada. E para deformação específica transversal, eu vou pegar a variação do diâmetro, né? Como a minha variação foi no diâmetro, eu vou pegar o diâmetro como referência para isso aqui, né? É negativo, né? Porque eu tive uma redução. Então, a gente fica ali com menos 2,4 microns dividido pelo meu diâmetro inicial, que é 0,016, tá? Aqui está em metro e aqui embaixo também está em metro, né? Então a nossa deformação específica transversal vai ser, calculando isso aqui, menos 150 10 a menos 6 metros por metro. Ok? Então
Essa é a nossa deformação específica transversal. E aí, feito isso, é possível calcular então o nosso coeficiente de Poisson, que é a letra grega ali então, tá certo? Bom, nosso coeficiente de Poisson, né, lembrando, né, ele vai ser sempre menos, né, a deformação específica transversal pela deformação específica longitudinal. Então a gente vai ficar ali com a deformação específica transversal foi menos 150 dividido por menos não, desculpa, né? É mais 600. Isso aqui nos dá um coeficiente de Poisson de 0,25. E foi pedido ainda no problema, né, o módulo de elasticidade, né? Então, módulo de elasticidade que é o nosso suizão, vai ser determinado a partir pela lei de Hooke para tensão, né? Ou seja, nossa deformação é módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Como eu estou com a minha tensão normal média está na direção x, eu tenho que pegar a minha deformação específica em x, né? Ou seja, a gente vai ficar ali com 59,7, né? Então 59,7 dividido pela deformação específica em x, né? Que deu 610 a menos 6. Isso nos dá um módulo de elasticidade de 99,5 gigapascal, tá? Claro que tem que tomar cuidado, aqui está em MPa aqui, então tem que colocar, né, obviamente, isso aqui como Pascal, né? Então 10 a sexta. Aí eu vou ter Pascal dividido por metro, né? Eu vou ter gigapascal, ok? Então as duas informações solicitadas, é o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson para esse problema, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato, né? Eu acho que vocês devem ter meu e-mail, mas eu vou deixar também lá no RA esse material associado a isso e junto vai estar o e-mail, ok? Então, boa noite, qualquer coisa, entre em contato. Bom, então, próximo exemplo, né? Também o exemplo do BIR, tá? Aconselho que peguem lá o BIR, deem uma lida na teoria e procurem fazer mais exercícios, não deixem isso para outra hora, tá? Então, olha só, a variação do diâmetro de um grande parafuso de aço é cuidadosamente medida enquanto a porca é apertada. Então, aquela porca está sendo apertada, né? E aí esse parafuso ele é tracionado, né? Você tem esses dois apoios ali que estão fixos nas extremidades, né? Sabendo que o módulo de elasticidade é 200 gigapascal e o coeficiente de Poisson é 0,29, determine a força interna do parafuso quando se observa que o diâmetro diminui em 0,13 milímetros, tá? Então vamos lá. Então daqui a primeira coisa que a gente pode tirar para esse problema, né, é a nossa deformação específica transversal. Ou seja,
Se a gente assumir que o eixo horizontal é o x, né, e o eixo vertical é o y, então longitudinal e transversal. Então a nossa deformação específica transversal nesse problema vai ser a variação do diâmetro dividido pelo diâmetro inicial. Essa variação do diâmetro foi dada aqui no problema como sendo de 13 microns e o diâmetro diminui, ou seja, você tem menos 13 vezes 10 a menos 6 metros dividido por 0,060, né, que é os 60 milímetros em metro, ou 60 vezes 10 a menos 3. Né. Isso aqui nos dá uma variação na deformação específica negativa de 2,10 a menos 4 metros por metro. Ok? Então, essa é a nossa deformação específica transversal. Bom, a deformação específica longitudinal. Então, a nossa deformação específica vai ser definida a partir do nosso coeficiente de Poisson. Então, menos deformação específica transversal pela deformação específica longitudinal. Ou seja, a gente tem aqui que a deformação específica longitudinal vai ser menos deformação específica transversal, então 2,16 10 a menos 4 dividido pelo nosso coeficiente de Poisson, que foi de 0,29. Isso foi dado do problema. Okay? Então essa deformação específica longitudinal vai ser de 7,45 vezes 10 a menos 4. E aí, uma vez que a gente conhece essa deformação específica longitudinal, dá para determinar então a força de tração na barra. No caso, no parafuso, né? Então, a força de tração no parafuso. Então, ok. Então, a força de tração no parafuso a gente vai tirar da lei de Hooke, né, junto com a tensão normal média. Então a gente sabe que a tensão normal média é a força normal pela área, e também a gente sabe que a tensão normal é o módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Como eu estou falando no longitudinal, eu tenho que pegar, né, toda essa informação no mesmo eixo. Então nossa módulo de elasticidade vezes a deformação específica vai ser igual nossa força normal pela área. Ou seja, a nossa força normal vai ser o 200 gigapascal vezes 7,45
gráfico ali, né? 10 a menos 4 vezes a área que eu tenho, né? Que é então π sobre 4 vezes 0,060 ao quadrado. Ou seja, a nossa força normal para esse problema aqui vai ser de aproximadamente 422 quilômetros. Ok? Então, aproximadamente, na verdade 421 alguma coisa ali, né? Mas arredondando aqui ele vai dar então para perto de 422 kN. Ok?